Pois é, gente. E mais um pepino enorme para o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, resolver. E olha, esse pepino foi alertado na campanha ainda à presidência de 2022 pelo então presidenciável Ciro Gomes. O Ciro alertou e foi o único candidato que disse claramente que acabaria com essa bagunça, com esta baderna que é a autonomia do Banco Central brasileiro, que está amarrando os pulsos do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O problema é que eu tenho memória e eu acompanhei todos os debates e eu vi o Lula defender essa autonomia do Banco Central, dizendo que não teria problema. Qual era a do Lula naquela época? Por que ele falou isso? Ele realmente pensava que iria governar com tranquilidade, com os banqueiros dando as cartas na economia do país, sabendo, todo mundo que tem o mínimo de informação, sabendo que nós pagamos esses juros exorbitantes para dar justamente dinheiro a esse grupo que só pensa em dinheiro e poder e que não pensam que as famílias brasileiras vivem arrochadas por esse tipo de manobra econômica que arrasta há anos o nosso país para a pobreza, para a desigualdade? Vamos ver aqui o destaque do portal IG. Lula se irrita com conselhos e diz que não será rainha da Inglaterra. Vamos aqui a matéria. Deixa eu ver quem escreveu, o jornalista Nayan Lucas Lopes. Vamos aqui, do IG, tá? Último segundo, que pertence ao IG. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, está incomodado com os insistentes conselhos que tem recebido para evitar fazer críticas a determinados setores. O chefe do Executivo Federal pretende que a insatisfação de alguns grupos é uma tentativa de enfraquecê-lo politicamente. Para aliados, avisou que não viverá como se estivesse numa disputa eleitoral, mas que não será uma rainha da Inglaterra. Desde que assumiu o cargo de presidente, o petista fez críticas para vários setores. O seu alvo favorito é o mercado financeiro. Ele acusou a Faria Lima de não ter coração e que seu governo entenderia primeiro as demandas dos mais pobres e necessitados para depois se preocupar com os mais ricos. Desde a semana passada, ele passou a criticar os altos juros do país e questionou a independência do Banco Central. Parlamentares e ministros pediram para que o petista diminuísse o tom para evitar uma acentuada queda na Bolsa de Valores e um crescimento do dólar. Outro pedido feito é que Lula não entre em confronto com governadores, deputados e senadores para não ser comparado a Bolsonaro. Até o momento, o petista tem seguido o conselho, mas explicou que não viu motivo para rebater críticas de outras autoridades. Na visão do presidente, as instituições estão se respeitando. O principal problema do Lula aqui é essa autonomia do Banco Central. O presidente do Banco Central é um poderoso da economia. Ele faz o que ele quer com a economia. Entende? Ele deixa a taxa de juros alta e por conta dessa taxa de juros, o povo brasileiro acaba sendo estagnado, sendo arrochado por esses juros exorbitantes, que é o responsável por todo tipo de coisa ruim que você possa imaginar aí no seu bolso, nas suas despesas, nas suas dívidas, na dívida do banco que você tem, que são impagáveis em tudo. Isso é um absurdo, o Banco Central ter essa autonomia e todo esse poder. Isso não ia dar certo. E na campanha de 2022 eu só vi um candidato falando a respeito desse tema com isenção e com responsabilidade. E alertando que isto era um perigo, era um precipício para o país. Vamos ouvir a fala do ex-presidenciável Ciro Gomes. Olha o que Ciro fala em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Nós vamos acompanhar a fala do Ciro agora, vamos assistir.
Ciro, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que o senhor pretende pôr no lugar da autonomia do Banco Central, da qual o senhor é um crítico contumaz. Eu primeiro preciso mandar um abraço para a dona Roberta, dizer que essa discussão aqui é só os assuntos do Brasil. Eu tenho muito afeto e respeito por todos eles. Então é só porque eu sou meio veemente na defesa das coisas do Brasil. É a minha irmã que mandou mensagem que ele estava brigando muito comigo. Obrigada. Mas não estou brigando, não. Enfim, deixa eu te falar. Eu vou substituir a autonomia que o Centrão com o Lira fizeram em plena pandemia, numa votação virtual. De novo, o Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus, votar a autonomia do Banco Central, ou seja, tirar a autoridade gestora da dívida pública, portanto, de toda a questão fiscal brasileira, da ingerência da Presidência da República, no meio de uma pandemia, na votação virtual, é uma dessas aberrações que acontecem no Brasil que a gente não pode ficar calado. Agora, qual é a proposta que eu tenho? É dar ao Banco Central brasileiro um mandato em que ele tem autonomia para obedecer e executar um mandato. E esse mandato é duplo, como os bancos centrais mais civilizados do mundo inteiro. Qual é o mandato duplo? Perseguir a menor inflação a pleno emprego. Porque senão nós vamos ter essa aberração. A inflação americana é a maior dos últimos 40 anos, 8%, a taxa de juros é 2%. A inflação europeia é a maior dos últimos 20 anos, a inflação 8%, o juro é 3%. No Brasil, nós estamos com uma taxa de juros de 13,25%. O Bolsonaro está quase quebrando o recorde do PT, que colocou em 14,25%. Isso está destruindo a economia do Brasil e está levando a nação brasileira à iliquidez. A dívida pública brasileira só não galopou para perto de 100% já pelas pedaladas fiscais escandalosas que o Guedes está fazendo ante o silêncio. Sabe como ele é da turma? O silêncio impera. Mas o Guedes pegou quase 500 bilhões de reais de remuneração das reservas cambiais, que é uma conta que você nunca sacou para o Tesouro, e meteu na dívida. Nós fizemos um projeto, o deputado Mauro Benevides Filho está aqui, para dar 170 bilhões de reais de fundos setoriais de natureza legal e não constitucional para lastrear o socorro emergencial. O Guedes meteu no saco sem fundo da dívida. Esse país está sendo assaltado, é isso que eu quero acabar. Pois é, tá vendo? É o que o Ciro fala e ele alertou durante toda a campanha de 2022. Ninguém pode dizer que nenhum candidato tocou nessa maléfica autonomia do Banco Central. Nenhum candidato foi direto ao ponto, tão direto ao ponto quanto foi o Ciro Gomes contra essa aberração que o próprio Ciro chama dessa autonomia. Que é o seguinte, os banqueiros fazem o que quiserem, entendeu? Com alguém, com um mandato que um presidente da República não consegue mexer. Eles dão as cartas na economia com esta porcaria, desculpem, mas esse é o adjetivo, esta porcaria chamada autonomia do Banco Central. Tem uma reportagem que eu vou deixar aqui no link da descrição, que é sobre essa autonomia, porque a imprensa toda só falou do lado que eles defendem, né, mostrando a positividade da autonomia do Banco Central. A imprensa só foi numa tecla só, que era benéfico à autonomia. Mas esse artigo que tem lá no site nd1.com.br, que você pode ler por completo, tá aqui na descrição, ele mostra os lados falhos e problemáticos dessa autonomia. E tem autoridade ali importante falando sobre isso. Então o link vai estar aqui na descrição para você acompanhar esse artigo especial, um artigo extenso com bastante detalhamento sobre essa autonomia do Banco Central brasileiro, que foi uma das piores coisas implantadas na economia do país. Eu sou Maurício Júnior, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Esse é o ND1 Play. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente, enfim, participe aqui com a gente e não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo, tá certo? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.